O que é um plotter e o que é um finder? Ou seja, o que é um escavador e o que é um plotista? Essa é a divisão mais comum que a gente encontra nos livros que falam sobre o processo de escrita. Você encontra a sua história, você escava a sua história ou você confecciona a sua história? Qual dos escritores é você? Eu sou da opinião que não existe uma divisão ferrenha e essa divisão não deve existir. Porque pessoa alguma é rígida, processo algum é rígido. E toda pessoa, todo autor tem dos dois. O método que eu encontrei para mim e o método que eu tô colocando aqui para você é um método que combina essas duas características do escavador e do plotista. Porque eu entendi que enquanto você está escrevendo, enquanto você está desenvolvendo a história, você está tomando conhecimento, esse é o momento em que você está descobrindo a história. Mas quando você for escrever o livro, de fato, tomando em conta todos aqueles aspectos com o qual a gente já falou, ou seja, deixar o livro interessante, deixar o livro transformador, deixar o livro, colocar o livro na direção que impulsione a humanidade para um progresso ainda maior, colocar uma intenção na sua história e obedecer, ouvir o seu público e obedecer todas as expectativas que ele tem com relação ao gênero, com relação à história que você está contando. É nesse momento que entra o plotista. O plotista é um autor profissional que vai fazer uso da técnica de escrita. E nesse momento, quando ele for começar a fazer uso da técnica, é que você vai começar a aplicar a jornada do herói, a jornada da heroína, você vai começar a usar estruturas que deixam a sua documentos, né, na verdade, que deixam a sua história orgânica, que deixam a sua história, que trazem profundidade para os seus personagens, colocar traumas, colocar esse tipo de artificialismo, que pode parecer um artificialismo, se você fizer bem feito, se você conhecer bem a sua história, você pode ter certeza que esse tipo de artificialidade vai ser afogado pelo fato de que você conhece a história, pelo fato de que você conhece a 100% cada personagem. Como eu falo no meu blog, que eu brinco, você sabe muito bem por que o seu garanhão brocha com a menina mais feia da faculdade. Você sabe muito bem por que o seu herói garanhão brocha quando ele vê a Betty a feia, que é a menina mais feia da faculdade. Você sabe muito bem que que a Betty a feia, na verdade, lembra a mãe dele e que ele tem um complexo de Édipo imenso com a mãe dele e que a mãe dele batia nele e que nesse momento é o momento em que ele descobre que ele detesta as mulheres e que ele vai fazer pagar com cada mulher e que isso, na verdade, reflete um complexo de Édipo, ou seja, uma atração que ele tem, uma grande problemática de filho, que filho tem com mãe. Você está entendendo o esquema? Você criou agora um personagem que tem uma profundidade, que tem uma característica física, uma característica psicológica, que tem esse complexo, porque ele brocha com a menina mais feia, sendo que ele é o garanhão. E você acabou de tocar num assunto milenar, trágico, digno de uma tragédia grega, né, que é o do Édipo, o complexo do Édipo, do qual as pessoas sofrem muito, que é o assunto do Cidade das Mandalas, o Édipo. Você está entendendo que o plotter e um finder, né? Ou seja, o escavador, o autor escavador e o autor plotista se encontram. E a fase
do desenvolvimento da ideia, do conhecimento da ideia, do desenvolvimento da ideia, são fases em que o autor ele está no seu apogeu como escavador. Ele ainda está conhecendo a ideia, ele está encontrando o fóssil, para usar as palavras do Stephen King. Se você ainda não leu o livro dele sobre a escrita, eu vou colocar aqui embaixo para você poder ler. E o autor plotista é aquele autor que usa o seu saber, né? o seu savoir-faire, né? o seu conhecimento de ofício, para adaptar a sua história, o seu livro, e para transformar, com a ajuda de profissionais como editores, como marqueteiros, etc., para transformar esse livro em artigo mercadológico, dependendo da intenção do autor para esse livro. E por que eu estou falando disso tudo aqui agora? Porque quando a gente passa para a fase da organização, na verdade a fase da organização é um intermediário, uma fase intermediária em que a história, o autor ele está passando de autor descobridor para autor plotista. A história também ela está vivendo uma transformação, que ela está passando de ideia para história, e você como autor, você está ocupado fazendo a organização, trabalhando no seu calendário. Por isso que eu falei que aqui, eu estou falando dessa diferença aqui nesse momento, porque é nesse momento que você não está escrevendo, você está organizando a sua ideia, criando o seu calendário. E essa fase é uma fase que monopoliza várias competências do autor, dentre as quais uma competência da qual eu vou começar a falar agora, no próximo vídeo. Até lá!